Olá, queridos irmãos, boa tarde. Que a paz do Senhor esteja com você e com toda a sua família. Estamos mais aqui uma tarde para estarmos compartilhando uma palavra e orando pela tua casa, pela tua família. E creio que Deus tem uma palavra específica para as nossas vidas. Você que está nos assistindo aí através das redes sociais, através da Merak TV. Então eu creio que Deus tem uma tarde abençoada para você através dessa palavra. Que as palavras que for liberada aqui nessa tarde, ela possa destravar algo na sua vida, possa gerar algo na sua vida. E como a Bíblia diz que o ouvir da palavra, ela gera em nós em fé. Então, que essa palavra venha gerar algo em você edificante para o seu crescimento e para que você possa estar vivendo uma vida cada dia abençoada, direcionada pelo Espírito Santo a cada dia no seu viver. Eu quero convidar você a ler um texto comigo, que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Esse texto vai retratar a história de um homem cuja Bíblia não diz o nome dele, mas simplesmente fala que ele era um homem possesso por vários espíritos, conhecido como endemoniado de Gadareno. Vou estar lendo o verso 18 ao verso 20, que nos diz assim: Entrando Jesus no barco, rogava-lhe que fora o endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grande coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grande coisa Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Estarei lendo mais uma vez. E entrando ele no barco, esse alguém era Jesus, e esse endemoniado queria ir com Jesus, a qual Jesus disse para que ele não fosse, mas para que ele fosse para sua casa e para os seus, e anunciasse quão grandes coisas o Senhor fez, e como teve misericórdia dele. E ele começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Com base nesse texto, eu quero convidar você a fazer uma oração. Feche seus olhos, vamos orar comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de podermos lermos a Tua palavra, de podermos estarmos tendo a liberdade de poder compartilhar a Tua palavra. Queremos que o Teu Espírito possa estar nos direcionando dentro da Tua palavra, aquilo que será dito, aquilo que será falado. Pessoas que estarão ouvindo, que estarão, ó Pai, talvez aflito, talvez, ó Pai, esperando uma resposta, uma direção, uma orientação do Senhor, que essa palavra venha trazer direção, que essa palavra venha trazer vida, que essa palavra venha trazer cura, restauração, que o Teu nome venha ser glorificado. A Tua palavra está sendo lida e ela não está sendo lançada, Senhor, ao ar, mas sim a uma terra fértil. E eu sei que os que estão ouvindo é uma terra fértil, e o Teu nome será glorificado na vida dessas pessoas, porque algo irá ser produzido. A minha oração é que o Senhor esteja sempre honrando a Tua palavra, cumprindo o Teu propósito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, esse texto ele conta a história de um homem cuja a Bíblia diz, como disse no início, não fala-se o nome dele, mas dar-se conhecer como o endemoniado de Gadareno. E então a Bíblia diz que esse homem, ele ficou nos sepulcros, sua morada era nos sepulcros, e ele morava ali em Gadara. Gadara fazia parte de uma liga, ou podemos dizer, de um grupo de cidades que estava conhecida como Decápolis, que era uma junção de 10 cidades. Essas 10 cidades, ela foi fundada no primeiro século antes de Cristo, e ela se localizava justamente ali perto do Mar da Galileia e do Rio Jordão. E então a Bíblia nos fala que Jesus, então, ele vai até aquele lugar. E esse homem, então, ele estava nessa condição, morando em Gadara, dentro dessas 10 cidades. A mais, talvez, conhecida dessa cidade era Damasco, mas essa cidade era uma cidade que tinha um bom comércio. Ele era uma cidade que tinha muita influência grega e por ter um comércio muito bom, ela era bem protegida por Roma. E então Jesus, ele chega até essa cidade e se depara com esse homem cuja Bíblia não fala o que levou ele a essa situação, esse aprisionamento, mas sim que ele estava no sepulcro e morava ao cemitério. E a Bíblia diz que tudo que fizeram para tentar prender ele, não conseguiram. As cadeias que colocavam-se nele, os grilhões, ele quebravam, ele era muito violento. Então acredito que as pessoas tinham pavor, tinham medo da vida desse homem. Mas a Bíblia diz que Jesus chega até esse lugar e se encontra esse homem. E quando Jesus se encontra com esse homem, claro que algo extraordinário aconteceu. Por quê? Porque Jesus ele veio justamente com esse propósito de trazer uma verdadeira libertação ao homem. E quando Jesus então encontra esse homem ele estava possesso, estava totalmente tomado por um espírito, então Jesus liberta a vida deste homem.
E quando Jesus liberta a vida deste homem, esse homem então ele fica impressionado com aquilo que ocorreu com ele, então ele toma uma decisão. Ele queria dar-se a caminhar-se com Jesus, ele queria seguir a Jesus, em outras palavras, ele queria ir embora daquele lugar, daquela cidade com Jesus. Porém, a Bíblia nos fala, o texto que nós lemos ali, que Jesus ele não lhe permitiu, mas para que ele ficasse ali na cidade dele, em Gadara e assim em toda aquela região, para que ele pudesse ser um testemunho, para que ele falasse daquilo que Deus fez na vida dele. Quando eu olho para esse texto, para essa palavra, eu vejo a importância de nós reconhecer aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, aquilo que Ele tem realizado em nossas vidas e como nós podemos também compartilhar com as pessoas aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Como já disse, esse homem, ele estava totalmente aprisionado e Deus, de uma forma maravilhosa, transformou a vida dele. Lendo essa palavra, olhando para esse texto, eu começo a aprender algo interessante. Esse homem agora, ele estava numa situação totalmente prisioneiro. E por ele ser prisioneiro, como eu já disse, ele tomou uma decisão de querer ir a Jesus. A primeira coisa que eu aprendo é que ele não era mais um prisioneiro, né? Ele não era mais um escravo. Eu entendo também que a partir do momento que nós nos encontramos com Jesus, nós também não somos mais escravos. A partir do momento que nós conhecemos Jesus, agora ele nos dá a oportunidade de viver uma vida em liberdade. Ele nos dá o privilégio de poder conhecer uma nova vida ou viver um novo estilo de vida. E tudo isso, claro que encaminha dentro de uma decisão, de um posicionamento nosso. Deus nunca estará me forçando e te forçando a viver uma liberdade ou a viver um estilo de vida que eu e você não queremos. Ele nos propõe a bênção e a maldição, a vida e a morte, mas sempre a escolha vai ser nossa. Então esse homem, ele deixa de ser um escravo, um prisioneiro dos espíritos malignos e agora ele se torna o quê? Uma pessoa livre. Talvez você que está me ouvindo e me vendo nessa tarde, talvez você era uma pessoa escravizada, talvez pelo vício, por situações que estava te levando você a ser aprisionado no alcoolismo, talvez na dependência da química, talvez você era aprisionado por um espírito que lhe causava opressão, talvez você era escravo de uma tristeza interior, de uma depressão, de um pânico, mas hoje você é livre, porque você decidiu viver uma vida de liberdade com Cristo Jesus. Mas talvez você pode estar me assistindo e me ouvindo, e você pode dizer, mas pastor, eu ainda me sinto aprisionado, eu ainda não consegui alcançar essa liberdade, eu ainda não consegui essa situação, o que eu preciso fazer? Volto a dizer para você, o único que pode trazer essa verdadeira liberdade ou a verdadeira libertação na sua vida, ele tem um nome, é Jesus de Nazaré. E a minha oração para que nessa tarde ele comece a gerar algo na sua vida, para que você possa conhecê-lo, para que você possa desfrutar dessa liberdade. Dentro desse texto, saindo não sendo mais prisioneiro, não sendo mais escravo, porque aconteceu um encontro e Jesus então libertou. E isso que é maravilhoso, quando nós reconhecemos que é fundamental encontrarmos com Ele, porque ao encontrar-se com Jesus, ao momento de conhecer Jesus, o momento de caminhar com Jesus, isso vai gerar em nós uma transformação. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 36, Jesus ele diz assim, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus Cristo, ele tem o poder de nos libertar, ele tem o poder de verdadeiramente nos tornar e nos fazer livre. Você que me ouve, que já provou dessa libertação, você sabe do que eu estou falando. Você que está me ouvindo e me vendo, que ainda não provou desse encontro e principalmente dessa liberdade e dessa libertação que Cristo pode trazer para você, você pode talvez ter uma dúvida, mas falo para você, se entrega com todo o seu coração, que você vai ver Cristo agindo na sua vida, você vai ver como que Ele pode transformar a sua vida, tirar tudo aquilo que te aprisiona e fazer você uma pessoa livre, fazer você uma pessoa transformada, fazendo uma pessoa vivendo um novo estilo de vida. Também entendo que se Jesus, olha só, não é somente sair de uma escravidão, deixar de ser prisioneiro, é aceitar o que? A liberdade que Ele pode nos dar. Porque o que acontece? Muitas das vezes nós queremos ser libertos, mas não aceitamos a liberdade. E o que acontece? Ou até acostuma-se a viver numa vida de escravidão. Talvez você olha para você e diz assim, para mim já não tem mais jeito, para mim já acabou, vou viver o jeito que eu estou vivendo, né? Tá bom assim. Ou em outras palavras, muito usada no nosso dia de hoje, tá ruim, mas tá bom. Não, o que você pode pensar?
e entender que ele tem uma liberdade para você, mas você precisa querer e aceitar essa liberdade para você. Mas quantas pessoas que já provou dessa liberdade e depois a rejeitou e voltou para o velho estilo de vida, voltou para a velha vida que vivia, ou podemos dizer, voltou para a escravidão novamente. Esse homem sofria. Esse homem, segundo a Bíblia, tinha uma legião de demônio na vida dele. Alguns historiadores bíblicos vai dizer que essa legião, uma legião de demônio era 2.000 demônios. Alguns chegam a dizer 5.000, 7.000, mas não importa a quantidade. O importante é notar é a vida que esse homem vivia, a situação que ele estava passando. Esse homem, na situação que ele estava, a sua família já estava abandonada, ele já estava perdido. Talvez você que me ouve nessa tarde, você precisa aceitar a liberdade que Cristo tem para você. Talvez você é um daqueles que já está perdendo a sua família, já está perdendo as pessoas próximas a você, pessoas que você ama e pessoas que te amam, mas talvez por situações e jeito que você está vivendo, estão distanciando-se de você. Hoje, nessa tarde, você pode tomar uma decisão de mudar a sua história, de mudar a sua vida e dizer, eu aceito a liberdade que Cristo tem para mim, eu quero ser livre de tudo aquilo que possa me atrapalhar, de viver bem com a minha família, de viver bem com a minha casa e principalmente ter um relacionamento com Deus. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Olha só que interessante, foi para a liberdade que ele nos chamou. Então ele não quer você numa vida escravo, sendo escravizado pelo adversário das nossas almas. A Bíblia nos diz no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, que o diabo ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus vem para que tenham vida e vida com abundância. Eu convido você a tomar uma decisão nessa tarde, a aceitar a liberdade que ele tem para você, porque ele tem uma vida eterna, ele tem algo excelente para você. Tudo depende de uma decisão, de uma postura sua. Volto a dizer, ele nunca te obrigará você a ter um estilo de vida que você não quer. Pelo contrário, ele te convida. Mas eu falo uma coisa para você, aceita a liberdade que ele tem para você, aceita a libertação que Cristo tem para você. É o melhor caminho, é a melhor escolha que você pode fazer. É você seguir a Jesus, ser liberto por ele e aceitar a liberdade que ele tem para você. Dentro dessa situação, eu vejo que esse homem, ele teve uma atitude muito nobre, porque de prisioneiro ele se torna o quê? Um missionário. Ele se torna alguém que começa agora a compartilhar aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Nós seres humanos, nós temos alegria de falar de algo que acontece em nossas vidas. Imagine você ganhando um grande prêmio. No nosso país é muito se falado em loterias, né? E não estou te incentivando você a jogar numa loteria, mas talvez pessoas jogam. E se você ganhar um prêmio ou num sorteio alguma coisa, a sua alegria é o quê? É compartilhar com as pessoas que você ama, compartilhar com as pessoas que você conhece, que você ganhou um prêmio, que você ganhou algo excelente. A alegria de você compartilhar algo bom que aconteceu na sua vida. E aqui nós podemos ver nesse texto algo maravilhoso, porque esse homem era um homem aprisionado, era um homem que estava aprisionado pelo adversário. Mas o que aconteceu? Ele teve um encontro com Jesus, ele saiu daquela situação de prisioneiro e agora o que acontece? O texto que nós lemos diz que ele queria seguir viagem com Jesus. Mas o que Jesus diz para ele? Fica aqui. Você é mais importante aqui nessa região do que você ir comigo. Fica aqui e vai falar para os seus, vai falar para essa cidade como Deus teve misericórdia de você. E a Bíblia nos mostra que ele tomou essa atitude, ele tomou essa decisão, ele começou a falar do amor de Deus, ele começou a falar daquilo que Cristo fez por ele. Olhando para esse homem, eu lembro de um homem chamado José. Todos conhecem e creio que talvez você deve ter assistido a novela na Record, José do Egito, e você viu a situação que aconteceu com ele, ou talvez você não viu a novela, mas você viu a Bíblia, você leu a Bíblia, e você conhece a história de José, e você viu como ele sofreu, como ele foi vendido pelos seus irmãos, como ele foi acusado e como ele viveu também aprisionado. Era um prisioneiro no Egito. De prisioneiro, ele se tornou o quê? Um governador. A Bíblia nos fala em Gênesis capítulo 41, verso 41, que Faraó o colocou como governador do Egito. Por quê? Porque viu nele a virtude de Deus. E esse homem aqui, José, teve a oportunidade de glorificar Deus naquele lugar. Quantas pessoas que não ouviu falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó através da vida desse homem? Quantas pessoas que não ouviram falar da grandeza de Deus através da vida de José ali no Egito?
E aí ele foi um porta-voz, ele foi um instrumento de Deus naquele lugar. Esse homem agora aqui também está vivendo a mesma coisa. Ele estava sendo um porta-voz de Deus ali em Decápolis, em todas as cidades. Eu digo para você que está me ouvindo aqui nessa tarde, que Deus já tem feito grandes coisas na sua vida. Não guarda aquilo que você tem vivido com Deus somente para você. Você pode compartilhar com as pessoas que você ama, com as pessoas que você conhece, aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Deus realizou na sua vida. Olha só, aquele homem queria ir com Jesus, mas o que Jesus diz? Para que ele ficasse naquela cidade. O verso 19 diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa e para os teus, anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então aqui a Bíblia está nos dizendo que havia uma obra a ser feita naquele lugar. Então o que Jesus falou assim? Olha, vai para a tua casa. Em outras palavras, tem uma obra para ser feita na tua casa, tem uma obra para ser feita na sua região. Meu querido, meu irmão, você que está me ouvindo nessa tarde, tem uma obra para ser feita na sua casa, tem uma obra para ser feita na sua família, e Deus quer usar a sua vida, Deus quer fazer algo extraordinário através de você. Deus quer usar a sua vida no seu ciclo familiar, no seu ciclo de amizade. Ele quer usar a sua vida para que o evangelho venha chegar até pessoas. Talvez eu falando para você, você está me assistindo, mas talvez pessoas não estão me assistindo e eu não posso chegar em pessoas, mas você pode. Talvez tem pessoas próximas a você que eu jamais vou conseguir chegar, mas você não. Você tem essa liberdade para chegar e você pode levar essa palavra de salvação, você pode levar essa palavra de restauração, você pode levar essa palavra de transformação. Esse homem teve a oportunidade de poder falar daquilo que Deus tinha feito na vida dele. Uma grande obra precisava ser feita e ele começou a anunciar em toda Decápolis como Deus teve misericórdia dele. Mas eu fico imaginando quando esse homem volta para casa. Por quê? Porque imagino que ele tinha família, imagino que ele tinha os seus, porque senão Jesus tinha dito para ele, Jesus não tinha falado para ele, volta para a tua casa. E então eu imagino quando esse homem volta para a sua casa, que as pessoas da sua família o vê, que as pessoas da sua família o encontram. Como foi um maravilhoso encontro desse homem com a sua família. E agora a sua família se deparando com um homem transformado, com um homem restaurado. Vamos imaginar que esse homem se conserta com a sua família, se conserta com os seus. Por quê? Porque Jesus transformou a vida dele, Jesus restaurou a vida dele. Eu quero declarar sobre a sua vida uma restauração na sua casa, uma restauração na sua família, através da sua vida. Por quê? Porque Jesus está te restaurando, Jesus está te curando. Jesus está te libertando e fazendo grandes coisas na sua vida, para a glória do nome dele. Aleluia, glória a Deus. Mas olha só, eu também entendo que o testemunho daquele homem era a chave para a libertação de muitos outros. Eu sempre tenho dito isso na igreja. Nós temos uma história, nós temos um testemunho. Você sabe o que você já viveu, você sabe o que você já passou sem Cristo e você sabe o que você está vivendo sem Cristo. Mas talvez você está me ouvindo e talvez você ainda não sabe o que é viver uma vida com Cristo, um relacionamento com Ele, uma comunhão com Ele, mas que nessa tarde você possa decidir querer viver com Ele, querer caminhar com Ele. Uma coisa é claro, irmãos, e eu tenho que falar a verdade para você. Você pode dizer, mas pastor, Deus está em todo lugar. É verdade, você pode saber que Deus está em todo lugar, mas se você não tiver um relacionamento com Ele, não tem como Ele habitar em você. Todos nós estamos na presença de Deus, mas a presença de Deus na minha vida, eu preciso convidar, eu preciso querer que Ele venha na minha vida, que Ele habite em mim. E então esse homem tomou uma decisão. E olha só, algo começou na vida dele. E o testemunho dele estava sendo a chave para outras pessoas. Quantas pessoas que ouviram ele falar que o encontro dele com Jesus, que quando Jesus tocou na vida dele, ou que Jesus transformou a vida dele, expulsou aquele espírito que habitava na vida dele, agora ele estava sendo um novo homem, ele estava sendo transformado. A sua história, meu irmão, o seu testemunho é a chave para a liberdade de outras pessoas. Quantas pessoas talvez estão vivendo o que você viveu, quantas pessoas estão passando o que você passou e talvez não vê saída como você não via, mas Jesus entrou na sua vida, Jesus transformou a sua vida, Jesus te deu uma nova chance, Jesus te deu uma nova oportunidade e hoje você é livre e você pode levar liberdade para aqueles que são cativos, para aqueles que estão aprisionados. Mas se você está me ouvindo, se você está me vendo nessa tarde e ainda se encontra aprisionado, eu convido você a convidar Jesus para entrar
entrar na sua vida, para transformar a sua vida, para te fazer você uma nova pessoa, criada em verdadeira justiça e santidade em Cristo Jesus. Eu declaro para você, dentro da palavra de Deus, que aqueles que se encontram com Jesus e permanecem nele, se transformam-se em uma nova criatura. As coisas velhas, tudo se passa e tudo se faz novo para a glória de Deus. Por isso eu convido você a tomar uma decisão nessa tarde, de não mais ficar prisioneiro, aceitar a libertação, saber que um homem que era prisioneiro agora estava sendo missionário. Deus que tem uma grande obra para fazer através da sua vida, Ele sabe que o seu testemunho, a sua história vai abrir cadeias e portas de muitas outras pessoas. Mas eu entendo também, olha só nesse texto, que ele começou a testemunhar e o testemunho dele foi extraordinário naquela cidade. No verso 20 diz assim, e foi e começou a anunciar em Decápolis, com grandes coisas lhe fizeram. Com grandes coisas Jesus lhe fizera. Então olha só, ele começou a testemunhar, ele começou a falar da vida que ele vivia, quem ele era e o que Jesus fez na vida dele. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 8, Jesus, antes de ser levado ao céu, uma das últimas palavras ali juntamente com seus discípulos, ele diz, olha, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Jesus então estava dizendo que nós iríamos anunciar, apregoar, sermos uma testemunha daquilo que ele fez em nossas vidas. A Bíblia nos fala aqui em Marcos, capítulo 4, verso 16, que nós deveríamos ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então nós somos convidados a fazer isso, porque lembrando daquilo que ele fez em nossas vidas, daquilo que ele transformou nas nossas vidas. Eu falo para você aqui nessa tarde, um dia eu era escravo sim de um vício, mas Jesus mudou a minha vida. Um dia eu era escravizado pelo álcool, mas Jesus entrou na minha vida, ele transformou a minha vida e hoje eu posso dizer para você que ele me libertou e ele pode te libertar também. O mesmo poder que operou na minha vida é o mesmo que vai operar na sua vida, vai te tirar você da situação, não importa como você se encontra, não importa como você está, ele é poderoso para fazer infinitamente muito mais além daquilo que você pode pensar e imaginar, e esse alguém é Jesus, que tem todo o poder nos céus e na terra. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto e termino, é que ele começou a ver o fruto da sua entrega. Olha que coisa interessante, ele começou a se deparar com o fruto da sua entrega. No verso 20, no finalzinho diz assim, olha, vou ler o verso 20 inteiro, ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilhavam. Olha só, ele começou a contemplar o fruto da sua entrega. Eu lembro de um texto no Evangelho de João, capítulo 4, a Bíblia fala a história de uma mulher, também não diz o nome dessa mulher, mas fala-se da mulher samaritana. Essa mulher morava em Sicar, uma cidade de Samaria, e Jesus então passou por aquela cidade e parou em um poço, cujos seus discípulos foi à cidade comprar comida, e então Jesus ficou, e aquela mulher vindo buscar água, a Bíblia diz que Jesus estava ali, e essa mulher, ela estava sós, porque, segundo a história, as demais mulheres da cidade não andavam com ela porque ela tinha uma má fama. Essa mulher já tinha tido 5 maridos. E então as pessoas, os maridos, não queriam que essa mulher andasse com a sua esposa. Ou eles imaginavam qual seria o conselho que ela poderia dar, ou talvez incentivar as outras mulheres fazer a mesma coisa. Talvez esse era o pensamento deles. Porém, essa mulher foi. E essa mulher, o que aconteceu? Ela teve um encontro com Jesus. Naquela fonte, ou naquele poço, aonde ela foi buscar água, ela se encontra com Jesus, e Jesus então começa a falar algo extraordinário para a vida dela. Esse encontro que ela teve ali com Jesus, ela se entrega de uma forma tão ousada, que a Bíblia nos diz que ela volta para a cidade. No verso 32 do capítulo 4 de João, ela diz assim, olha, ela chega na cidade e diz assim, olha, eu encontrei um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? A Bíblia nos mostra que era uma mulher que ela não tinha uma boa fama na cidade, era uma mulher que era desprezada na cidade, mas agora a Bíblia diz que toda a cidade sai ao encontro de Jesus pelo testemunho dessa mulher. Toda a cidade sai ao encontro de Jesus porque essa mulher foi lá e ela contou e ela falou o que Jesus fez na vida dela. E então ela viu o fruto da sua entrega. Da mesma forma, aqui esse homem, ele teve o privilégio de anunciar Jesus nas 10 cidades. A Bíblia está dizendo aqui que ele estava anunciando, olha só, começou a anunciar em Decápolis. Então ele estava em todas as cidades. E a Bíblia diz que todos se maravilharam.
Então, olha só, ele começou a contemplar o fruto da sua entrega, aquela mulher começou a contemplar o fruto da sua entrega. E qual era o fruto da entrega, pastor? Pessoas sendo atraídas a Jesus Cristo. E automaticamente, se você está sendo atraída a Cristo, são pessoas que serão transformadas, são pessoas que serão restauradas. Você que me ouve, me entende, sabe que se você hoje está seguindo a Cristo, porque alguém te levou, porque alguém aproximou você de Cristo, alguém orou para que você chegasse até a Cristo, talvez o testemunho de alguém, talvez a oração de alguém, talvez através da amizade de alguém, você foi levado a Cristo, talvez você que me ouve, tem amizades que querem te levar você a Cristo, tem pessoas que estão te aconselhando você a seguir a Cristo, mas talvez você tenha fugido, talvez você tenha inventado uma desculpa, criado situações para que você não vá. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, até quando você vai ficar nesse estágio de escravidão? Até quando você vai ficar nessa situação? Toma uma decisão nessa tarde, rompa com todas as barreiras e corra para os braços de Jesus. Busca a Ele enquanto você tem tempo, enquanto você pode achar. Isaías capítulo 55, verso 6 nos diz isso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Aproveita que hoje Ele está perto. Aproveita que Ele está batendo na porta do seu coração. Permita Ele entrar na sua vida. Deixa Ele fazer uma grande obra na sua vida. Deixa Ele realizar aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Talvez você tenha tentado de tudo, de todas as formas. Você tem procurado felicidade em tudo e em todos. E você não tem encontrado, mas eu quero dizer para você, aquele que é o autor da vida, aquele que pode te preencher, está batendo na porta do seu coração nessa tarde, está pedindo para você uma oportunidade, uma chance para ele mudar a sua história, para ele fazer algo extraordinário na sua vida, e só depende de você, a decisão é sua. Talvez os seus objetivos tenham sido coisas e coisas, e as coisas têm distanciado você de Deus, mas eu quero convidar você a convidar Jesus, dizer: Jesus, venha ser o primeiro da minha vida, venha ser o Senhor da minha vida. Se o Senhor transformou a vida deste homem que estava endemoniado com 2.000 demônios, ou 5.000 demônios, 7.000, não importa, ele era aprisionado, o Senhor pode me libertar também nessa tarde, o Senhor pode fazer uma grande obra na minha vida nessa tarde. Todos ficaram maravilhados, porque eles viram pessoas sendo transformadas. E o mais maravilhoso, né, as maravilhas de Deus sendo manifestas na vida das pessoas. A minha oração é para que as pessoas possam contemplar a grande obra que Deus está fazendo, ou que Deus irá fazer e irá realizar na sua vida, por intermédio da sua decisão, por intermédio da sua entrega a Jesus. Por isso, nessa tarde, eu quero convidar você a abrir o seu coração para Ele, eu quero convidar você a entregar-se a sua vida a Ele, eu quero convidar você a que serve já a Ele, que você se coloque à disposição, fala: Deus, usa a minha vida, conta comigo para a tua obra. Talvez você é dotado de talentos, você que recebeu dons e talentos de Deus, e você tem adormecido, e você se encontra adormecido, você não está executando aquilo que Deus confiou em você. Talvez você dentro da igreja, por frustração, decepção, você acha que você não deve fazer mais nada, mas nessa tarde, em nome de Jesus, seja quebrado todo esse paradigma na sua mente, e que você volta novamente a executar aquilo que Deus confiou em você. Dons e talentos está sobre a sua vida. Há algo que Deus confiou em você, mas talvez você que está me ouvindo é dotado de talentos, você que tem talentos, e talvez você está sendo um instrumento no mundo e você não está contribuindo para aquilo que Deus tem chamado para você. Eu convido você a entregar a sua vida para Jesus, a se colocar à disposição dele, para que vidas venham ser transformadas através da sua vida, através do seu testemunho, através da sua libertação, através da sua restauração. Eu quero estar orando neste momento, eu quero estar clamando ao Senhor neste momento pela sua vida, para que grandes coisas Deus venha fazer na sua vida. Pai, no nome de Cristo Jesus, eu quero te agradecer por essa tarde, por esse privilégio de poder estar aqui nessa tarde falando da tua palavra e principalmente do nome que é sobre todo nome, que é o nome do teu Filho Jesus Cristo. O texto que nós vemos aqui, Senhor, conta a história de um homem que estava possesso, de um homem que estava dominado por uma legião de demônio, mas a Bíblia diz que o encontro dele com o teu Filho Jesus Cristo, aconteceu uma libertação, aconteceu uma transformação na vida deste homem. Pai, quantas pessoas estão me assistindo, quantas pessoas estão me ouvindo, que já teve um encontro com o Senhor e já provou dessa liberdade e tem visto como o Senhor é bom, mas talvez pessoas estão me assistindo e ainda não tomam uma decisão, ainda vive uma vida de escravidão, ainda vive uma vida, Senhor, num caminho de perdição, num caminho de destruição. A minha oração, Senhor, nessa tarde, não é uma oração de acusação, mas é um convite, Senhor, a um arrependimento, a uma transformação de vida.
A minha oração, Senhor, é para que essas pessoas venham ouvir a voz do Teu Espírito, para que elas possam se render, para que elas venham se converter, para que elas venham desejar um novo estilo de vida, venham aceitar a liberdade que o Senhor pode dar, venham aceitar, Senhor, o perdão dos pecados e viver uma vida transformada. Mas aqueles que já foram transformados, aqueles que já tiveram, Senhor, a vida entregue ao Senhor, talvez se encontre acomodado por situações, por circunstâncias que ocorreu, que aconteceu no decorrer da caminhada, que nessa tarde venha se despertar, venha desejar, venha se tornar um anunciador do Teu Evangelho, venha se tornar um anunciador da Tua palavra. Quantas pessoas dotadas de talento, Senhor, e de dons, e que têm, Senhor, negligenciado, que têm, ó Pai, até mesmo guardado, sufocado isso dentro de si, mas que nessa tarde, através do poder do Teu Espírito, através do convencer do Teu Espírito, volta-se novamente a queimar e a se colocar à disposição do Senhor para ser usado, para ser um instrumento nas Tuas mãos. Pai, eu oro por todos que estão me ouvindo, eu oro por esses que estão tomando uma decisão de entregar a vida para o Senhor, eu oro por esses, Senhor, que estão já na obra do Senhor e tem se colocado à disposição do Senhor para que venha ter mais disposição para cumprir o chamado que tem confiado. Mas eu oro por aqueles que estão acomodados, que, Senhor, acharam que o Senhor não tem mais nada com eles, que eles não precisam fazer mais nada, que o Teu Espírito possa os convencer, que o Teu Espírito possa os trazer novamente a uma vida, Senhor, totalmente ativa no reino de Deus. A Tua palavra diz que nós devemos ser sempre firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, que isso venha se trazer a memória dos Teus filhos. Eu oro por todos que estão nos ouvindo. Eu oro, Senhor, pela Merak TV, por todos que faz parte desse trabalho, Senhor. Colocamos a cada um nas Tuas mãos para que o Teu nome venha a ser glorificado. Eu oro nessa tarde e Te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus.